Já aconteceu de você fazer algo que sabia que era errado e depois sentir como se tivesse destruído tudo de bom à sua volta? Já se viu numa situação em que a culpa não só apertava o peito, mas parecia gritar dentro de você, te lembrando a cada instante do erro cometido? Pois é exatamente nesse cenário que nasce o Salmo 51. Ele não é apenas uma oração bonita. Ele é o registro de um dos momentos mais sombrios e dolorosos da vida de Davi, um homem que conhecia Deus como poucos, mas que caiu feio. Esse salmo é a prova viva de que não importa o tamanho da queda, existe perdão, existe restauração e existe esperança para quem tem coragem de abrir o coração. O pano de fundo desse salmo é conhecido. Davi havia cometido adultério com Batseba e, para encobrir o erro, mandou matar Urias, o marido dela. Foi um erro em cadeia, um abismo chamando outro abismo. Quando o profeta Natã o confrontou, a máscara caiu. Não havia mais como fingir, nem como inventar desculpas. E é aí que Davi escreve o Salmo 51. Não como rei poderoso, mas como homem quebrado. Ele sabia que tinha ferido não apenas as pessoas, mas principalmente o coração de Deus. Por isso, sua oração é direta, intensa, desesperada. É o pedido de alguém que entende que só o perdão divino pode curar feridas tão profundas. Logo de início, ele não pede justiça, nem tenta se defender. Ele clama por misericórdia. Isso já é impressionante, porque muitas vezes, quando somos pegos em nossos erros, nossa reação é justificar, argumentar, colocar a culpa nos outros. Mas Davi não faz isso. Ele vai direto ao ponto. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua bondade. Ele apela para o caráter de Deus, não para seus próprios méritos. É como alguém que sabe que não tem ficha limpa para apresentar. Então coloca toda a esperança na graça. E aqui já surge uma curiosidade importante. A palavra usada para misericórdia, nesse salmo, tem a ver com um amor leal, um amor que não desiste. É o tipo de amor que continua mesmo quando não há nada em troca. Davi se apoia nisso porque entende que não pode oferecer nada a Deus além da confissão. É como se dissesse: Senhor, eu não mereço, mas confio que o teu amor é maior que a minha falha. Outra parte marcante do Salmo é quando Davi reconhece que o pecado não é apenas contra pessoas, mas contra Deus. Ele diz: pequei contra ti somente. Claro, ele feriu Urias, Batseba e todo o povo que liderava. Mas, no fundo, o pecado é uma afronta contra o Criador. Essa consciência muda tudo, porque nos lembra que errar não é apenas quebrar regras sociais, mas romper a comunhão com aquele que nos deu vida. E é por isso que o arrependimento precisa ir além do remorso humano. Ele precisa buscar reconciliação com Deus. E olha como ele descreve sua situação. Ele pede para ser lavado, purificado. Ele fala de um coração manchado, de ossos quebrados, de alegria perdida. Essa linguagem mostra o quanto o pecado afeta todas as áreas da vida. Não é só a alma que sofre. O corpo sente, as emoções desmoronam, a vida perde o brilho. Quem já viveu sob o peso da culpa sabe o que é acordar sem vontade de levantar, ou sorrir sem realmente estar feliz. O pecado rouba a paz de uma forma silenciosa, mas devastadora. Mas Davi não para na confissão. Ele pede transformação. Ele clama: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa frase é um dos pontos mais poderosos de toda a Bíblia, porque mostra que o perdão não é apenas apagar o passado, mas também abrir caminho para um futuro novo. Davi sabia que não bastava ser perdoado. Ele precisava ser mudado por dentro. Precisava de um coração novo, livre das marcas que o levaram a errar. Isso nos ensina algo essencial. O verdadeiro arrependimento não busca apenas alívio, mas mudança. É querer deixar de ser quem éramos para nos tornarmos quem Deus deseja.
Aqui cabe uma comparação interessante. Imagine uma roupa manchada. Você pode tentar disfarçar com uma jaqueta por cima, mas a mancha continua lá. O que Davi pede é que Deus não apenas esconda a mancha, mas lave a roupa inteira, deixando-a como nova. Ele quer começar de novo, limpo, transformado. Esse é o poder do perdão divino. Ele não maquia o erro, ele recria a vida. E sabe o que mais impressiona? Mesmo depois de um pecado tão grave, Davi acredita que pode voltar a ser usado por Deus. Ele diz que, quando for restaurado, ensinará aos transgressores os caminhos do Senhor. Ou seja, ele vê propósito até em sua falha. Ele entende que a dor pode virar testemunho, que sua queda pode se transformar em lição para outros. Isso é profundo demais, porque muitas vezes, quando erramos, achamos que acabou, que não podemos mais ser úteis. Mas o Salmo 51 mostra que até as maiores falhas podem ser redimidas quando colocadas nas mãos de Deus. Outro detalhe poderoso é quando Davi declara que Deus não se agrada de sacrifícios externos, mas de um espírito quebrantado. Naquela época, era comum oferecer animais no altar como forma de expiação. Mas Davi entende que nada disso adianta se o coração continuar endurecido. O que Deus realmente quer é sinceridade. É um coração humilde, disposto a mudar. Isso derruba a ideia de que podemos comprar o perdão com boas obras. Não há preço humano que pague a dívida do pecado. O que Deus aceita é um coração honesto, que reconhece sua fraqueza e clama por misericórdia. E é aqui que entra um ponto de reflexão para os dias de hoje. Quantas vezes a gente tenta compensar erros com gestos externos? Fazemos caridade, ajudamos pessoas, vamos à igreja, mas por dentro continuamos presos à culpa. O Salmo 51 nos ensina que nada substitui o arrependimento genuíno. Deus não quer fachada, Ele quer verdade. Quer que a gente pare de fingir que está tudo bem e abra o coração, do jeito que ele realmente está. Agora, pensa comigo. Se até Davi, um homem segundo o coração de Deus, precisou clamar dessa forma, o que isso diz sobre nós? Mostra que ninguém está imune à queda, que todos, cedo ou tarde, precisam de perdão. Mas também mostra que ninguém está fora do alcance da graça, que não importa o quão fundo você caiu, ainda existe um caminho de volta. Isso é revolucionário, porque vivemos em uma sociedade que cancela, que condena, que não dá segunda chance. Mas o Salmo 51 nos lembra que Deus não age assim. Ele não apenas dá uma nova chance, ele dá um novo coração. E é impossível falar desse salmo sem pensar no impacto que ele teve ao longo da história. Ele foi usado por séculos como oração em momentos de confissão. Monges o recitavam em jejuns. Igrejas o cantavam em cultos penitenciais. Cristãos anônimos o repetiam em lágrimas dentro de seus quartos, porque ele traduz de forma perfeita aquilo que todo ser humano sente quando entende a gravidade de seus erros e a beleza do perdão de Deus. É uma oração que atravessa séculos, porque fala a linguagem universal da alma arrependida. Talvez você, ouvindo isso agora, esteja se perguntando: será que esse perdão ainda é possível para mim? A resposta está no próprio Salmo. Sim, é possível. Foi possível para Davi depois de um erro gigantesco. É possível para qualquer um que tenha coragem de se quebrantar diante de Deus. A condição não é perfeição, é sinceridade, é reconhecer a falha, confessar, pedir misericórdia e deixar que Ele faça o que só Ele pode fazer: recriar o coração. E aqui vai uma comparação final. O pecado é como uma rachadura em um vaso. Você pode até tentar colar por conta própria, mas sempre ficará frágil. Quando entregamos o vaso a Deus, Ele não apenas conserta. Ele transforma a rachadura em parte da obra de arte. É como a técnica japonesa do kintsugi, em que rachaduras são preenchidas com ouro, tornando a peça ainda mais valiosa.
Assim é o perdão. Ele não apaga nossa história, mas a transforma em algo ainda mais precioso. E é com essa imagem que eu encerro. O Salmo 51 é um convite para todos que carregam culpas, vergonhas e lembranças dolorosas. É a prova de que o arrependimento sincero abre as portas para um recomeço real. Não importa o que você fez, existe perdão, existe transformação, existe alegria esperando por você. Mas a escolha é sua. Vai continuar tentando encobrir as falhas sozinho ou vai entregar o coração a quem pode recriá-lo por completo? Se essa mensagem falou com você, não guarde só para si. Escreve nos comentários o que mais te marcou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e não esqueça de se inscrever para continuar recebendo reflexões que podem mudar a sua vida. Porque a verdade é simples, mas poderosa. A felicidade não está em nunca errar, mas em saber que existe perdão quando caímos. E o Salmo 51 é a maior prova disso.